Quais são os princípios bíblicos que devem ser vividos pelo líder na hora de discipular? Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Para transmitir a doutrina bíblica aos discípulos, o líder deve obedecer a 7 princípios bíblicos aplicados à sua vida. O primeiro princípio bíblico que deve ser vivido pelo líder é o caráter. Só podemos ensinar quando o caráter de Cristo fizer parte de nossa vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz: "E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Deve-lhe ser característico o esforço de alcançar em si o que propõe aos discípulos como melhor. O segundo princípio bíblico que deve ser vivido pelo líder é o autogoverno, autodomínio, decisão de buscar o que ensina como aprendizado para a sua vida, atuar nas verdades e com as verdades ensinadas. O terceiro princípio bíblico que deve ser vivido pelo líder é a mordomia. Devemos cuidar com zelo e amor do serviço da casa do Senhor, administrar com sabedoria tudo que nos foi confiado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16 diz: "Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho." Ser um bom administrador para os seus discípulos é o melhor na sua própria vida, dentro e fora da igreja. O quarto princípio bíblico que se deve ser vivido pelo líder é a individualidade. No corpo de Cristo, a igreja, há diversidades de dom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz: "Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." Compreender e identificar que cada discípulo é um ser distinto, com características distintas e limitadas. Reconhecer que cada discípulo é um desafio dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas que este discípulo é um ser dotado de unção e direção para tornar-se livre, excelente e feliz. O quinto princípio bíblico que deve ser vivido pelo líder é o semear e colher. Se plantarmos a semente no altar, colheremos abundantemente as bênçãos do Senhor, que é fiel e bom. Salmos 126, versículo 6 diz: "Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos." Ser o que ensina e viver o que ensina
tornar-se referência e formar o que foi formado. O sexto princípio bíblico que deve ser vivido pelo líder é o princípio da soberania. Deus é poderoso e soberano para salvar multidões. Basta que tenhamos seu caráter e disposição para cumprir seu ide. Mateus capítulo 9, versículo 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ensinar fundamentado na palavra de Deus e no que ele propõe ao discípulo. O sétimo princípio bíblico que deve ser vivido pelo líder é o princípio da união. Ser instrumento de harmonia e equilíbrio interna e externamente, aliançado com objetivos e ideias entre discípulo e líder. Faz-nos livres e curados. É uma grande obra de Deus em nossas vidas. Porém, maior propósito do que esse é o que nos tornemos libertadores e curadores de milhares. Ao que ensina, cabe a responsabilidade de ser e de se dar como instrumento e canal perfeito para Deus no alcance desses milhares. Todos esses princípios precisam fazer parte da vida do líder modelo, principalmente do mestre, pois ele está em maior evidência. E se esta aula fez sentido para você, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulo, porque ainda tem muita aula boa vindo por aí. E ao se inscrever, ative a notificação clicando no sino para não perder nenhuma aula aqui da escola. E discípulo, eu quero que você se lembre e entenda sempre que você é sim um discípulo de honra, que você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue a cada dia guardando a sua vida. E até uma próxima aula, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.